Eu não estou de Lady Locke, mas eu poderia estar. Mas nós temos hoje alguém aqui para o canal. Doutora Drag! Hello, meus amores, aqui é Dimitra Vulcana e hoje no Doutora Drag nós estamos fazendo um crossover de YouTube com podcast. Hoje eu estou com Ira Croft. Muito obrigada. Ira, se apresente para o eu ia falar o ouvinte. Gente, eu tô gravando canal no YouTube, acabei de sair de outra gravação falando ouvinte. Se apresente para o nosso espectador, né, que tá nos assistindo. Quem é você, de onde vem, o que é que você faz na podosfera que não é no YouTube. Oi, obrigada pelo convite. Oi, gente. Oi, espectadores. Eu sou Ira Croft, eu sou podcaster do Mundo Freak, um podcast sobre casos insólitos, conspirações e mistérios. Eu sou podcast do MDM, aquele desserviço do Melhores do Mundo, mas eu estou na MD Manas, que é um spin-off muito mais legal, onde a gente fala sobre entretenimento geek, né? Percebe-se, né? Sim, inclusive se vocês estiverem assistindo e for do MDM, me convide para o MD Monas. Fica um mote. Ótimo. E o crossover desse programa, eu sou criadora e host lá do podcast Ponto G, um podcast sobre mulheres na história. Um podcast onde nós resolvemos levantar informações, pesquisar e esclarecer sobre vidas de mulheres que marcaram a nossa história, o nosso mundo, mas que foram esquecidas, ignoradas, deixadas de lado e vários motivos. Então, né, Ira, a gente conversa, eu conheço o programa Ponto G desde quase o início do projeto, né, e é um projeto, assim, que ele também pode ser um projeto educacional, né, por exemplo, se existe uma pauta específica na escola, professores que ouvem podcasts também podem trazer o programa para poder orientar, dar aula. Você sabe de alguém que já até usou o programa Ponto G para dar aula? Você já ouviu relatos? Ele não só pode, como que ele é educacional. O planejamento do podcast, ele foi feito dessa forma. Nós gostaríamos de falar sobre mulheres, porque nós percebemos que muitas mulheres que também tiveram seus atos foram deixadas de lado, por algum motivo na nossa história. São vários, desde não estão corretamente nos livros, não são lembradas, são apagadas por outros homens, e às vezes a gente conhece, são mulheres famosas, mas não sabe tudo sobre elas, só sabe alguma coisa muito parcamente. Então a intenção era falar sobre mulheres para que a gente esclarecesse sobre elas, para que a gente relembrasse e com isso divulgasse mais trabalhos de mulheres no podcast. Ainda não estamos no vídeo, já faz tempo que nós estamos querendo vir pro vídeo, mas a gente não sabe ainda como vir pra cá ainda, porque o podcast também dá um trabalho pra fazer. Sim. Inclusive, né, essa questão da gente que é acostumado com podcast, a gente é muito confortável com podcast, a gente grava às vezes, sei lá, tá calor, tá de cueca, tá fazendo Sim, olha aqui como que nós estamos nesse vídeo. Demora 2 horas pra poder chegar. Pera, deixa eu até arrumar minha cabeça, meu capacete. Tá caindo. Vamos lá, deixa eu voltando aqui. Ai, que arraso. Você viu que bonito ficou? Maravilha. Agora em vídeo nós temos que estarmos... Controlar a mão. Tudo. Fazer canal no YouTube é uma questão de dificuldade mesmo, mas eu acho que a gente acessaria públicos diferentes também, né? Sim, o programa sim. Ponto G, a gente acessa lá no podcast algumas pessoas, mas se levasse isso pro YouTube, a gente pegaria outras pessoas. E por isso que a gente tá fazendo esse crossover, de trazer a ideia de que vocês estão vendo aqui no YouTube e levar também pra vocês ouvirem podcasts. Existem podcasts maravilhosos. O programa Ponto G é um deles. E assim, Ira, qual foi o programa, né, que mais marcou, assim, que vocês fizeram, assim, cara, aquele programa que você mesmo aprendeu, que você teve que estudar pra fazer a pauta e você não sabia o tanto que aquela mulher era invisibilizada e ficou, assim, chocada? O meu top one foram muitas mulheres incríveis, é difícil comparar, então eu não estou comparando, mas em termos de conhecimento de história que acaba juntando com a sua primeira pergunta, se outras pessoas já tinham utilizado para educação, unindo mais sobre isso. Para mim, o programa mais marcante foi sobre Maria Quitéria, que é a nossa verdadeira heroína, é a Mulan brasileira. Ela é patrona do Exército Brasileiro, honrada, homenageada, e as pessoas não sabem disso. Quem está no Exército, quem é mais envolvido com isso, sabe, mas quem está de fora não sabe, porque nós não falamos sobre a Maria Quitéria nos nossos livros de história. Nós não falamos que nós tivemos uma heroína que livrou o Brasil, que chutou
sabe? As pessoas que estavam vindo guerrear aqui pelo Brasil. Então, ela foi uma mulher que chocou bastante quando nós pesquisamos. Nós já sabíamos sobre ela, mas muito raso. Nós tivemos que fazer uma pesquisa bem profunda para levantar informações de quem foi, de onde que ela nasceu, como é que foi, até mesmo dentro do Exército, o seu trabalho no Exército. E o mais interessante foi que a gente, além de aprender com isso, a gente quebrou um paradigma, porque nem na podosfera as pessoas também conheciam a história de Maria Quitéria. E foi quando professores universitários nos procuraram para dizer o quanto o programa tinha levantado essas informações e o quanto tinha sido importante levantar essa história. A Maria Quitéria, ela é da Bahia, então lá é mais comum. Então lá, além de ter algumas cidades que homenageiam, tem algumas praças, tem nomes dela lá, e na escola algumas pessoas também acabam aprendendo sobre ela. Mas aqui no Sudeste, Sul, Centro-Oeste, não temos o estudo dela como heroína do Brasil na escola. A história, gente, ela tem uma peculiaridade, né? Depende de quem conta e como conta, né? Se você vê, por exemplo, colonizadores, eles contam como descobertas, né? Enquanto a gente sabe que foi exploração. Então, é interessante pensar esse mote da história das mulheres e essa invisibilização. Eu lembro também do programa da Maria da Penha. Eu lembro de uma gangue japonesa, que eu não lembro mais o nome, que vocês também têm um programa. Os que foram me marcando, assim, Conceição Evaristo. Grande Conceição e Evaristo. Então, assim, são programas excepcionais, e eu acho que talvez o mote principal, né, deste programa é a gente conseguir ter um acervo, né, um hall, datado, né, de áudio, para poder as pessoas consultarem sobre essas mulheres. É legal, é importante, mas vamos falar também dos desafios, né? Nós vivemos num mundo muito machista. E vocês se proporem fazer um podcast que é feminista, né? Não tem como não ser feminista. E por ser feminista também, que está talvez até à esquerda, como que isso é recebido dentro da própria podosfera, que a gente sabe que existe um núcleo bom de esquerda, mas a gente sabe também que existe o outro lado também de direita, existe os isentões. Como que vocês transitam aí dentro deste patriarcado, né? O nosso primeiro desafio são conseguir as informações verossímeis sobre essas mulheres. A produção do Ponto G, ela tem um trabalho à parte para levantar essas informações, principalmente sobre mulheres negras e mulheres indígenas, porque elas literalmente foram apagadas. Não existe registro que foi apagado. Isso é muito difícil. O segundo desafio é esse que você levantou sobre esse patriarcado, sobre o machismo. O programa, graças a Deus, nós não somos atacadas, nós temos uma boa aceitação em todos os ambientes que nós andamos. Coincidentemente, ontem nós tivemos uma reunião, eu e Bia, que faz parte do HQ da Vida. Eu estava conversando com ela estava super feliz, porque nós encerramos o ano com um saldo muito positivo, nós não temos reclamações, não temos ataques, mas por quê? A gente precisa levantar todas as informações verossímeis como argumentos daquilo que nós estamos falando. Então esse é o nosso mote principal, é informação. Eu não estou dando a minha opinião, eu não estou dizendo o que a mulher fez ou deixou de fazer porque eu acho, e nem como o futuro deve ser sobre nossas vidas como mulheres. Eu sei sobre a minha vida, porém, para falar sobre essas mulheres, nós levantamos tudo que elas fizeram como argumentos de exemplos para nós hoje. Então nós fazemos pensando tudo no que essas mulheres poderiam ensinar. Então esse é um ponto positivo que nos guarda. O terceiro desafio dentro deste mesmo assunto. Tudo a gente faz pisando em ovos. Infelizmente. Tudo. Todo o planejamento de mulheres, todo o planejamento que eu tenho durante o ano, eu tenho que estrategiar o quanto de informação que eu estou levando, o quanto de erro alguém pode entender isso e quanto aquilo pode ser usado contra a gente se for entendido de uma forma errada. Então tudo eu tenho que pensar como que eu vou falar, como que eu vou explicar, como que eu vou entregar um conteúdo para que a pessoa absorva e entenda que aquilo é um conteúdo histórico. Esse é o nosso grande desafio, juntar tudo isso e entregar um podcast semanal. Enquanto você ia falando, né, nem estava na minha ideia inicial, mas o pensamento circular ele funciona muito legal. Eu acho que talvez o fato da gente estar mais à esquerda, né, e a gente ser grupos talvez identitários, né, não a mesma, né, mas eu acho que até mulher sofre mais. Mas todo LGBT, quando ele se porta
pra falar algo, pra comunicar, o movimento negro se porta pra falar algo e as mulheres se portam pra falar algo, parece que tem um backlash tremendo de que quando você tem um homem branco, cisgênero, hétero falando lá, ele vai falar qualquer coisa, boa ou não tô falando que homens brancos sempre são babacas, mas parece que quando ele fala qualquer coisa que ele vai estar falando, ele não vai estar recebendo a porrada na mesma intensidade que a gente recebe. Então a gente fica com medo. Eu lembro que eu tinha pavor de começar a fazer YouTube, por exemplo, porque eu tinha muito mais medo do backlash do que na verdade, de errar. Os famosos comentários do YouTube, né? Sim. A gente fez uma live no Omelete, lá pra CCXP, a Aline, Hack, a Luísa e eu e o pessoal do Mamilos. E você vai ver lá os geeks xingando a gente. Me chamaram de Pablo Vittar demoníaca. Eu amei, na verdade. Eu também achei sensacional. Ó, Pablo Vittar, a melhor drag do Brasil, demoníaca, que é toda a estética caipirotesca da Dimitra Vulcana. Eu fiquei assim, encantada. Já dá pra participar do Mundo Freak. Já é do Mundo Freak, toda trabalhada na capirotagem. Mas enfim, eu acho que parece que a gente tem esse embate maior. E eu acredito que pra mulheres é maior ainda. Inclusive, nós gays podemos ser também machistas e também fazer um embate, ser o próprio chorume das mulheres na rede. Então eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Mas meninas, parabéns pelo trabalho de vocês. É um trabalho maravilhoso. Eu acho que o Ponto G é um programa assim, né, que nasceu já formatado, já nasceu pensado estrategicamente. Espero, né, que nesse 2019 a gente tenha aí um governo que possa fomentar políticas, né, que a gente tem aí vários editais. Então ouçam o podcast, ouçam Ponto G. Eu já falei isso no vídeo anterior, se vocês lembrarem lá do vídeo, que é treta, não é treta, porque eu não quis falar de treta, que eu não sou motoboy de treta, nem motogirl, mas eu quis falar pra vocês sobre lugar de fala, indicações, de onde vocês poderiam aprender algumas coisas, e o programa Ponto G era este local. Muito obrigada. Adorei suas indicações. Adorei estar aqui com vocês, espero que vocês também tenham curtido, foi rapidinho. YouTube é rápido, ela tá até achando estranho porque aqui a gente teria ficado 1 hora, 2 horas dialogando e conversando e abrindo várias pautas. Ouça o programa Ponto G. Nós não podemos terminar o vídeo sem falar mulheres podcasters. Com certeza. O mais importante. Nós temos que abrir mais um pontinho aqui só pra gente fechar, que é a hashtag Mulheres Podcasters. Vamos só dar uma abranger pra explicar o que é essa hashtag e como você pode encontrá-la no Twitter, no Instagram e nas redes. A hashtag Mulheres Podcaster, ela é uma tag, ela é um buscador de programas feitos por ou com mulheres. Então, se a mulher, no caso eu, tenho um podcast, um canal de YouTube que também é um podcast e eu quero divulgar, eu uso a hashtag Mulheres Podcasters. Assim, eu tô divulgando o meu trabalho como mulher podcast e qualquer outra pessoa que clicar nessa tag encontrará o meu e outros programas para ela conhecer. Então, é uma forma de disseminar o trabalho de mulheres na podosfera brasileira. Essa iniciativa é feita pelo programa Ponto G, na verdade criada pela Ira, então ela no início ela até tinha, assim, né, não ficava falando muito que foi eu quem criei, mas acho que é importante pontuar isso, a importância desse trabalho. A podosfera abraçou essa hashtag, né, a gente tem todo podcast que tem um pouquinho de consciência, tem um texto padrão, inclusive eu uso um texto padrão porque a gente tava brincando que foi feito pela Aline Hack, do Olhares Podcast, ouça também Olhares Podcast. Siga a hashtag Mulheres Podcasters que vocês vão conhecer programas maravilhosos. É isso, então agora vamos dar um tchau, né? Não é aquele tchau podcastal, é só um tchau mesmo. Então, tchau! Meu Deus, suando. E eu já vou tirar essa roupa.